Salve, salve, ricas queridas, muito boa tarde, boa tarde, boa tarde. Sextou, sextou. E hoje eu peguei um assunto bem animado para a gente falar hoje no nosso sextou, que é sobre criptomoedas. Acredito que muitas de vocês aí já devem ter ouvido falar isso na imprensa. Uma boa parte não sabe do que se trata, não sabe o que é. Uma outra parte até sabe o que é, mas não entende, fica imaginando, nossa, será se isso de fato eu iria colocar para meu dinheirinho render através disso? Então, me deu vontade de falar hoje sobre criptomoedas. Para algumas vocês vão perceber que é importante, sim, já pegar um percentual pequeno da tua carteira de investimentos e aplicar. Para outras, a gente vai entender que não é momento ainda de fazer essa aplicação, mas que é momento sim de conhecer. Então, o principal ponto da live de hoje é para conhecer o básico, o que é, principais vantagens, quando deve investir, o que é que deve se fazer, para onde olhar. Então, hoje a gente vai falar sobre esse mundo dos investimentos. Pega teu papel, tua caneta, teu caderno de estudos, né? Estamos hoje no 24º dia de janeiro, onde todos os dias eu venho aqui para conversar com você, para explicar alguma coisa do mundo aí das finanças, ora de forma muito prática, ora de forma mais reflexiva e comportamental. Então, que bom que vocês estão aqui, a Adri, que acabou de entrar, a Nelma também, Jean Carlos, Lu Oliveira, Carolina, turminha aqui, está aqui junto comigo. Olá para quem está aqui no gravado também. E quem está aqui comigo no ao vivo, bora aprender sobre esse mundo novo da criptomoeda? Bora entender se esse bicho é de comer, bora entender onde eles vivem, do que eles se alimentam. Hoje, no Globo Repórter de hoje, que é o nosso Rica na Mesa, a gente vai entender sobre essa lógica da criptomoedas. E aí eu montei uns slides bem bonitões. Menina, botei uns slides muito bonitões hoje, ó. Tá na hora de vocês aplaudirem, porque hoje eu coloquei realmente um gás para fazer um negócio, ó, tchutchuca da vida. Gosto muito de dar as aulas usando os slides, porque eu acho que vocês têm um suporte bom aí para a experiência de aprendizado de vocês. Se vocês estiverem achando um ruim, uma bosta, pode falar, que aí eu fico só no gogó, tá? Então, o que é uma criptomoeda? O que é uma criptomoeda? Tá vendo? A Adri gostou para mim, gostou dos slides. Eu achei que ficou bonitão. Você achou que ficou bonitão, Bia? Me diz aí se meus slides de hoje, ó, não ficou chuchu, beleza? Nelma também, diz aí se não ficou bonitão. Achei que ficou massa hoje. O que é, ó? Eu quero que você pense na criptomoeda como se fosse um dinheiro digital. É dinheiro, só que só existe na internet. É como se fosse uma moeda de videogame que você pode usar para comprar coisas no mundo real e guardar como investimento. Olha lá, a Lu também está dizendo que ficou bonitão. Muito bom. Só que, em vez da criptomoeda entrar num banco, ela fica guardada numa tecnologia que também não é física, chamada blockchain, que funciona como um grande livro de contas seguro e transparente. Então, pensa que tanto a criptomoeda quanto o blockchain, eles são digitais, eles são virtuais. Mas a criptomoeda eu posso, que é o dinheiro, a criptomoeda é o dinheiro. Ele não existe na minha mão, eu não vou colocar ele no meu banco, eu não vou pegar ele em espécie, mas eu posso sim trocar por várias coisas, né? Por outros tipos de investimento, comprar uma casa, sei lá. Eu posso fazer uso dele como dinheiro normal. E eu entro nesse local, que é como se fosse um livro, também digital, chamado blockchain, que é um livro digital do mundo inteiro, onde a gente entra lá e é onde vai ter o registro, que eu tenho essa criptomoeda no valor de X. Então é através desse mecanismo também digital. Vocês vão me dizendo se vai ficando claro para vocês, porque eu vou mudando de tela. Se alguém disser, Ari, não ficou muito ok, para aí a explicação e volta de novo, tá? Para eu não ficar toda hora perguntando se ficou claro. Então, se alguma coisa não ficou tão clara assim, dá um alô que eu paro e explico de uma forma melhorada. Então, isso aqui é uma criptomoeda.
Agora, bora entender como é que ela funciona, né? Como é que esse mundo funciona. O blockchain, como eu disse, é um livro mágico onde cada moeda ali, que é a criptomoeda, tem uma história registrada. Ninguém consegue alterar ou apagar o que está nesse livro. Então lá fala da criação da criptomoeda, que alguém vendeu, que alguém comprou, que vale A, que vale B. E uma vez que registra nesse livro mágico, ninguém tem o poder de apagar. Então há essa segurança nesse sentido, de entender que não vai ser burlado. O que está ali não há perigo de sumir, tá? O que é uma carteira digital? Então, é como se fosse um cofrinho que você tem, só que online, protegido por uma senha secreta. Se você perde a senha, você perde o dinheiro. Então, a carteira digital é um cofrinho online que você tem na internet, e é dentro desse cofrinho que, para você acessar ele, você precisa de uma senha super secreta, só sua, que é dentro desse cofrinho que você vai ter lá todas as suas transações lá dentro, tá? O que são essas transações diretas que a gente sempre fala da criptomoeda? Porque não tem banco no meio, não tem um intermediador no meio da história. Só existe você de um lado e a pessoa para quem você está enviando ou está recebendo aquela transação da criptomoeda. Então, acaba que esse intermediador que hoje, quem pega muito esse papel é o papel do banco, né? Então vamos imaginar que o banco, ele hoje criou um determinado fundo de investimento pelos assessores dele. E aí chega lá o teu gerente do banco, liga e diz: Nelma, apareceu para a gente aqui um fundo de investimento novo, que tem essa e essa promessa, com essa e essa característica, eu acho que está bem adequado aí a tua carteira de investimentos. Bora! Aí a Nelma diz: bora. Então vai ter a Nelma de um lado, vai ter o fundo de investimento no outro extremo, mas tem o banco que intermedia aquilo ali e que, obviamente, em intermediando, tem ganho sobre isso. Nesse caso, não vai ter o banco ligando para a Nelma. Vai ser direto a Nelma sabendo da criptomoeda e comprando direto da fonte. Ou vendendo depois, né, diretamente da fonte, tá? Bom, dito isso, quais são as principais vantagens de você, na tua carteira, ter criptomoedas? Primeira é essa que eu acabei de falar, que não tem intermediário. Então, há essa vantagem de ser de custo mesmo. Uma outra vantagem é por ela ser global, porque ela vai funcionar em qualquer lugar do mundo, sem qualquer tipo de fronteira. Os outros investimentos mais tradicionais depende. Eu estou com uma aluna, por exemplo, que a gente está quebrando cabeça, porque ela mora na Suíça, é brasileira, e tem uma boa parte dos investimentos dela em Singapura. Então, olha só a zoeira. É regulamento de países diferentes com funcionamentos diferentes. Porque ela está fazendo lá papéis, né, investimentos tradicionais. No caso da criptomoeda, há essa vantagem que ele é global. Qualquer língua, qualquer país não tem ali fronteira com relação a isso. Uma outra vantagem é a questão da transparência e segurança. Então, o blockchain, que é aquele livro mágico que eu me referi, garante que ninguém vai mexer no teu dinheiro. Ninguém vai chegar lá e vai apagar, vai editar, vai mexer, tá? E o principal, né, que é o que mais se fala, é esse potencial de crescimento. Então, muita gente investe em criptomoeda. Por quê? Porque os ganhos são absurdamente grandes e há, sim, um cheiro no ar de que a coisa cada vez mais vai ser valorizada. Mas aguenta aí para você entender exatamente o que significa e também quais são as desvantagens. Notícia de que a minha conexão ficou ruim, me avisem se a conexão está ok, se o vídeo está ok, se o áudio está chegando para vocês de uma forma ok também, tá? Então, se tiver ruim aí, me avisa. Então, bora lá. Bora agora entender quais são as desvantagens, né? Tudo na nossa vida tem, sim, as desvantagens. Quais são as desvantagens?
A alta volatilidade. O que é volatilidade? Sobe e desce de uma forma constante. Então, o preço pode subir e descer de forma muito rápida. A pessoa que vai investir em criptomoeda já tem que estar preparada para isso. Ela investir hoje pensando num longo prazo e sabendo que já que ela está pensando no longo prazo, não vai adiantar muito ela ir lá no blockchain, lá no cofrinho digital dela e olhar e ter parada cardíaca cada vez que descer, né? Porque vai fazer parte desse tipo de moeda ela ter essa volatilidade alta. Há um risco de perder tudo. Né? Se você perde sua senha ou cai em golpes, não tem como recuperar. E estes golpes existem até porque para tudo nessa vida tem malandro inteligente dando golpe. E aí não tem para onde recorrer. Não tem como, não existe um seguro por trás disso, como no caso de um banco, que se o banco entra em falência, a grande parte dos bancos estão associadas ao FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, que protege cada CPF num valor de R$250 mil por banco. Aqui não tem. Aqui, se tiver golpe, perdeu tudo, beleza? Uma das desvantagens é a complexidade, não é algo que de um dia para o outro aprende. Então, precisa, de fato, estudar. Tá? Precisa, de fato, estudar. Mas aguenta aí que a gente vai entender como é que nós, meros seres humaninhos aqui, pode sobreviver a isso, tá? E nem em todo lugar é aceito. Então, por exemplo, eu não posso ir lá agora, daqui a pouquinho eu vou almoçar e vou no restaurante e vou pagar com criptomoeda. Não é como cartão de crédito, né? Então, há essa desvantagem que ainda, eu arrisco dizer que ainda, não é aceito em todos os lugares, então você tem ali uma capacidade de gasto mais limitada, não é para tudo na tua vida. A Lu falou aqui, lembrou para a gente de uma plataforma que caiu e milhares de pessoas que perderam dinheiro, né? Eu vou trazer aqui num dos slides um dos casos que deu muito ruim, que pode ter sido esse caso aí que a Lu está lembrando, né? Então, essas são as principais desvantagens, ao meu ver, né? Então, como é que faz para eu aplicar? Eu posso aplicar diretamente fazendo a compra no local onde está sendo vendido. Então, por exemplo, que eu me lembre, tá? Nessa última semana, a notícia mais com relação a esse mundo da criptomoeda, a notícia mais, né, que mais apareceu nesse mundo foi do presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, e da esposa dele, que lançaram criptomoedas. Então, pode ser comprado diretamente lá no portal que eles estão lá vendendo a criptomoeda deles. Outra possibilidade é a questão das corretoras, tá? Então, cara, não tô querendo ir comprar direto lá na mão do Donald Trump ou de alguém que está vendendo diretamente. Eu quero pegar uma corretora de investimentos que, com ela, além de eu fazer meus investimentos papai e mamãe, que é minha renda fixa, que talvez ali um fundo multimercado, que talvez ações, eu também quero fazer um pouco de compra de criptomoeda. Então, hoje, para o nosso público, é onde eu indicaria. E como é que faz para eu escolher uma corretora confiável? Então, é pesquisar mesmo a reputação. Então, nesses sites mesmo de Reclame Aqui, para você verificar ali né, como é que estão as coisas, a parte da regulamentação. Então, toda corretora que se preze, ela está registrada na CVM, que é a Comissão de Valores Imobiliários, e lá você consegue consultar quais são as corretoras autorizadas, tá? Verificar o aspecto de segurança, principalmente quando no momento de investir ele exige a autenticação de 2 fatores, que é o que a gente chama de 2 pernas, né? A gente faz aqui e tem que confirmar em um outro canal.
aumenta aí a possibilidade de segurança. Aquelas que dão uma transparência na taxa, não fica com conversinha fiada, não sei, uma coisa meio escusa, quando está te falando ali está meio gaguejando, né? E o histórico também, você pegar ali histórico dessas corretoras. O que eu vou dizer aqui com relação a isso? Porque existem corretoras que são bem pequenininhas que a gente nunca ouviu falar na vida. E existem corretoras que mais... Então, assim, é ir para essas corretoras mais conhecidas mesmo. Então, nos seus próprios bancos, tem corretoras associadas. Ari, eu trabalho com o Banco Itaú. Busca com o teu gerente do Itaú qual é que é a corretora associada oficial do Itaú. Assim do Bradesco, assim do Banco do Brasil. Ou corretoras independentes, mas que sejam mais conhecidas de mercado. É aqui que é onde eu iria apostar as minhas fichas, tá? Então, eu te indicaria, por mais que haja ali uma despesa da corretagem, só que para o nosso universo, que eu entendo que o nosso público não é aquele público que de fato estuda criptomoedas, eu iria mais indicar através de uma corretora que vai me adiantar, tá? Vamos pegar aqui a história de, bom, mas você está me dizendo aqui o que é uma criptomoeda, será que de fato vale a pena investir nela? Então, bora pegar aqui a lógica de histórico de rentabilidade, né? Então, um caso aqui de um exemplo de crescimento. Em 2010, para vocês terem ideia, um Bitcoin é o nome da moedinha lá, né? Valia menos de R$1. 2010. Hoje vale milhares de reais. Então, imagina quem comprou lá naquela época, viu a coisa se transformar. Então, a gente tem aí 14, 15 anos depois, isso ser multiplicado de uma forma assustadora. Só que exige atenção. Por exemplo, em 2001, esse Bitcoin chegou a valer 350 mil. Né? Então, pensa quem comprou em 2010 a R$1, R$1 em 2010. Em 2021, aquele R$1 passou a valer 350 mil. E depois, lá em 2022, um ano depois, caiu para menos de 100 mil. Quem comprou a R$1 para os 100 mil ainda vai. Mas imagina quem comprou a 350, quem comprou a 320, quem comprou, né? Então teve uma queda ali no momento em que, se você comprou no auge, perdeu um bom dinheiro. Então, o resumo dessa história é entender que criptomoeda tem potencial de valorização, mas pode perder valor muito rápido. Só invista o que você pode perder. Não vai investir já entendendo que vai perder. Mas, se tudo acontecer de ruim, é aquele dinheiro que você não vai passar aperto, porque você está ali com educação financeira e sabendo que guardou as outras coisas em outros potes, né? Eu trouxe aqui, Lu, o caso, né, um caso de que não deu certo, que foi em 2022, uma criptomoeda chamada Luna. Talvez tenha sido essa ou não, mas tem alguns casos aí pelo mundo, né? Então, ela ficou, na época, muito famosa porque era considerada estável, ou seja, não sofria com tanta volatilidade. E aí teve muita gente que investiu muito lá, porque começaram a falar uma maluquice pelo fato da Luna ser razoavelmente estável, começaram a falar uma maluquice que não existia risco. Um monte de gente pegou todo o dinheiro dizendo, cara, não existe risco e o potencial de ganho é absurdo, foi lá e pegou todo o dinheiro e perdeu tudo, né? Foram em poucos dias, o valor da Luna perdeu 99% do valor de face. E um monte de gente perdeu tudo, né? Então, a lição disso é fazer o seu povo, desenhar o seu povo, como eu ensino aqui nas aulas, como eu ensino para as minhas alunas. Porque, por exemplo, aqui para as minhas alunas, quando a gente vai fazer juntas uma carteira de investimentos, a gente vai entendendo o perfil dessa aluna e essa aluna pode sim, em um determinado momento, dizer, Ariadne, eu quero pegar 1% da minha carteira, 5% da minha carteira e colocar em criptomoedas.
Eu não vou pegar toda a minha carteira. Minha carteira está lá na reserva de emergência, a minha carteira está na minha aposentadoria, está nas minhas férias, está no meu orçamento para uma compra de um móvel, mas eu quero pegar ali 3%, 5%, sei lá, um percentual pequeno e eu quero colocar em criptomoedas. Por quê? Porque aqui eu quero um arrojo maior. Ótimo! Aí é hora de irmos numa corretora, de olharmos ali as potencialidades e compra ali 3, 4, 5% das tuas economias numa criptomoeda. Se der uma desgraça, não morre de fome, vai ficar chateada, vai dizer, puta que pariu, bem na minha vez, né? A gente fica assim, mas é só 3, 5%, porque os outros projetos que são importantes, eles não foram colocados em risco, tá? Então, quem é que deve usar a criptomoeda? Aqui eu preciso que você tatue na testa, pelo amor de Deus. Pessoas que já têm a sua reserva de emergência construída. Não vai ser a doida de pegar o teu rico dinheirinho e colocar ele lá. Aquela pessoa também que gosta de aprender e estudar o mercado, que está acompanhando. Criptomoeda exige mais estudo e exige um maior acompanhamento. Aquela pessoa que aceita riscos e entende que pode perder. E quem não vai usar o dinheiro que investiu ali no curto prazo, tá? Aqui precisa ficar bem claro isso. Então, essa coisa aqui de quem deve usar tem que ficar bem claro. Ari, eu não sou esse perfil de jeito nenhum. Continua na live, porque é importante que você conheça. Não necessariamente tudo na vida você vai usar, mas é importante, pelo menos eu sou uma pessoa que levanto muito a bandeira da gente conhecer as coisas do mundo. Conheça para você, inclusive, ter uma capacidade amanhã ou depois de dizer o porquê que você não quer. Não só simplesmente porque, ai meu Deus, é arriscado demais. Ou porque eu tenho medo. Por conta de conhecimento, você chegou à conclusão que não é para você e que nesse momento você não quer, tá? A Nelma me pergunta, essa desvalorização a princípio poderia ser recuperada um ano depois? Sim, pode ser recuperada, até porque ela não chega a zero, né? No caso da Luna, ela estava toda pareada no dólar. Então, ela estava com um pareamento no dólar, e aí o dólar avançou, ela ficou para trás. Quando ela ficou para trás, aí foi o efeito manada. Essa história da Luna é bem engraçada, bem interessante. Engraçada não, né? Que um monte de gente perdeu dinheiro, não tem graça nenhuma. Mas ela é bastante interessante para a gente entender duas características aqui. Uma, entender aonde é que ela estava indexada. Ela era com base no quê? Essa indexação era com base no quê? No caso dela, era no dólar. Ela se abraçou, a Luna se abraçou no dólar. Se o dólar andava para frente, ela andava para frente. Se o dólar andava para trás, ela andava para trás. Então, ela estava pareada no dólar. O dólar passou por uma questão ali de andar rápido demais e ela não deu conta de acompanhar. A primeira meia dúzia que percebeu que houve uma queda no papel, chegou aqui da varanda, né? Eu tô numa varanda aqui, ó. Vamos imaginar que eu tô numa varanda e grito assim, galera, tira o dinheiro da Luna que todo mundo vai quebrar. E isso não tinha acontecido. A Luna não, a criptomoeda não estava quebrada, ela deu um distanciamento do dólar e é o que a gente chama de efeito manada. Zezinho com Joãozinho desesperou, foi lá e vendeu. Aí Mariazinha e Paulo desesperou, vendeu, o efeito manada quebrou a carteira. O efeito manada é perigoso demais porque quebra a carteira. Aí o que pode acontecer? Pode acontecer de uma pessoa, não sei se isso aconteceu de fato, naquela época, um grande investidor dizer assim, olha que beleza, todo mundo vendendo agora, é hora de eu comprar desses bestas. Porque aí quem vende no desespero, vende baixinho, e esse esperto, né, ele foi lá, comprou baixinho e ele cruza os braços, porque ele não precisa daquele dinheiro para nada. E ele espera o fator tempo, que no caso da Luna pode ou não recuperar. Mas também entra nesse lugar do risco. E se assim você fizer, também é considerando que se der errado essa sua estratégia, você não vai morrer de fome por isso, mas se der certo, você vai ficar trilhardária. Beleza? Então, sim, pode ter a recuperação. Próximo slide. Então, como começar, tá? Como começar? Quero agora, gostei desse negócio. Vou pegar um percentual da minha carteira, pequeno, porque eu já aprendi com a área ali que a gente vai começar de pequeno mesmo, e que não é dar uma de doida de colocar todo o dinheiro. Então, primeira coisa é estudar mesmo, ler, assistir vídeo, entender o que você está fazendo.
e não só simplesmente porque é alguém que disse. Então, primeiro passo, de fato, vai ser estudar. Aí você vai escolher uma corretora confiável, como eu disse lá no tópico anterior, né, no tópico 5. Eu vou investir pouquíssimo no início para eu entender como é que funciona. Depois eu vou começar a usar uma carteira digital, no sentido de como é que é isso aqui? Como é que eu me entendo nisso, né? Essa carteira digital, ela tem muito esse lugar de proteger mesmo. A partir do momento que você guarda ali naquele cofrinho digital, para você entender que dali ninguém apaga, tá? Então, usar uma carteira digital sempre e acompanhamento de mercado. Então, o item 1 e o item 5, ele é meio que junto, né? Estudar e acompanhar o mercado é algo que não pode deixar de ser feito mais nunca. Então, se você quer começar, é por aí que eu começo a te indicar para fazer, tá bom? Então, qual é o resumo da história e os principais pontos, né? Criptomoedas são inovadoras, só que elas não são mágicas. Não acredite em promessa de dinheiro fácil. A gente sabe isso há quantos trilhares de anos? Há muitos, né? Invista com calma, comece pequeno, proteja-se contra golpes, se cerque de segurança de pessoas que você confia e sempre, obviamente, sempre tenha outros investimentos além das criptomoedas, tá? A Janira diz aqui, ó, muito interessante esse estudo, pois não conhecia o que era criptomoedas. A ideia aqui, é claro que não é a gente aprofundar, acho que ficou muito claro que há uma complexidade aqui por trás desse assunto, mas o meu principal objetivo é que diga assim, as ricas que acompanham a área, sabem o que é uma criptomoeda? A partir de agora sabem. São especialistas? Não, porque vai precisar um pouco mais, né, de tempo com isso. Mas sabe o que é? Consegue explicar para alguém o que é? Consegue hoje entender que é para você? E que você vai pegar ali 1, 2%? E quais são os primeiros passos com relação a você começar a se movimentar com relação a isso? Então, esse foi o meu objetivo, tá? Então, nesse momento que você já sabe o básico sobre criptomoedas, eu quero te convidar para você aprender mais mesmo. Primeiro, compartilhando essa live com alguém que você imagina que pode ter curiosidade sobre o tema e que às vezes acha chato e quem sabe com a live ficou um pouco menos chato entender o que é. E também te convidar a se inscrever no Ano Novo Vida Rica, onde a gente vai explorar estas e outras estratégias financeiras para 2025. O link está na bio, é gratuito, só precisa de fato você reservar a data e estar comigo 100% lá, porque são 3 dias, zero pegadinha, zero conversa fiada. De fato, eu vou te entregar algumas maluquices que eu estou preparando aqui relacionadas à organização e planejamento financeiro para o teu ano de 2025. E então eu quero muita seriedade lá nesse assunto, tá? Quero de fato formar um grupo bem coeso, bem sério. A partir da semana que vem a gente já vai começar a fazer alguns movimentos de esquenta. Conhece alguém, alguma mulher, se você já está inscrita, e que pode ecoar isso, e que diz, cara, para essa mulher aqui também vai ser interessante, fala para ela do Ano Novo Vida Rica, chama aqui para participar junto com a gente, tá? Bom, já que o assunto é risco, criptomoeda, né, um dos pontos aqui é risco. Eu escolhi aqui uma poesia que é atribuída ao Sêneca, que o nome é Viver é Correr Riscos. Bora juntas? Vou ler para você. Vamos lá. Estender a mão é correr o risco de se envolver. Expor seus sentimentos é correr o risco de mostrar seu verdadeiro eu. Defender seus sonhos e ideais diante da multidão é correr o risco de perder as pessoas. Amar é correr o risco de não ser correspondido. Viver é correr o risco de morrer. Confiar é correr o risco de se decepcionar. Tentar é correr o risco de fracassar. Mas os riscos devem ser corridos, porque o maior perigo é não arriscar nada. Há pessoas que não correm nenhum risco, não fazem nada, não têm nada e não são nada.
Elas podem até evitar sofrimentos e desilusões, mas não conseguem nada, não sentem nada, não mudam, não crescem, não amam, não vivem. Acorrentadas por suas atitudes, elas viram escravas, privam-se de sua liberdade. Somente a pessoa que corre riscos é livre. Muito, 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 muito bom, muito boa tarde, amores. Amanhã, de novo, 12h30, a gente tem esse horário marcado aqui com mais um tema desse nosso universo de educação financeira. Foi um prazer estar aqui com vocês de novo. Beijo, viu? Até mais.